bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que o pessoal está vendo essa gravação agora. A gente está aqui no evento o segundo, né, simpósio internacional de lógica e filosofia analítica, promovido pelo NELF. E agora a gente vai ter a palestra do professor Jonas Rafael Becker Arnhard, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradeço a presença do Jonas. O Jonas, além de ser professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele também é professor colaborador do mestrado em filosofia da Universidade Federal do Maranhão, está sempre em colaboração aqui com a gente. Então, é uma honra, é um prazer imenso, Jonas, te receber aqui. E o Jonas vai falar hoje para a gente uma fala intitulada Lógica como Modelo, mais do que apenas representação. Então, Jonas, fica à vontade aí. Se você quiser, eu posso te avisar com 30 minutos. Pode ser? Então, sim, eu quero. Eu quero sim, por favor. Passo a palavra para o Jonas. Obrigado, Jonas. Bom, obrigado aos organizadores pelo convite, né? Sempre gentis me convidando. Eu queria dizer que a minha fala não está tão bem organizada quanto a do Ederson, então já peço desculpas de antemão. O texto que eu vou apresentar aqui, né, a minha exposição, é um assunto que eu já venho trabalhando, mas é um assunto sim, que eu não organizei dessa forma que eu pretendo apresentar aqui há muito tempo. Então é mais um teste mesmo para ver se as coisas estão ficando, se elas ficam coladas juntas e se elas funcionam dessa forma, né? Uma tentativa de juntar vários materiais assim sobre os quais eu tenho pensado. Então é para vocês realmente poderem fazer perguntas e ver se a coisa tá ficando em pé, tá? Eu vou projetar então aqui a minha tela e vocês me avisem se está aparecendo. Vocês estão vendo? Sim, já apareceu aqui, Jonas. Apareceu? Ah, obrigado. Então eu vou colocar aqui a tela cheia. Bom, como vocês podem ver, deu tempo ainda de eu trocar o estilo dos slides depois da fala, de eu ver a fala do Ederson. Eu estava com o mesmo estilo que ele, então não ficou tão diferente, mas pelo menos também não está idêntico. Então, o título da minha fala é a lógica como modelo, mais do que apenas representação. Está relacionado com algumas outras falas que eu já fiz aqui, também no contexto dos grupos de pesquisa na UFMA, né? Então, ainda assim, não pressuponho que as pessoas tenham assistido aquelas falas ou lido nenhum do material que já apareceu sobre isso. O meu plano é juntar várias coisas, como eu falei, e vou tentar dar uma passada por todos esses assuntos, apresentando uma concepção, então, de lógica entendida como modelos. Ela não é uma concepção que eu inventei e nem é nova, então várias pessoas já propuseram isso. O que eu pretendo fazer é dar uma cara mais específica para essa concepção e então sugerir, né, tentar argumentar, vamos dizer assim, nessa minha fala, que entender a lógica como modelo, então seguir essa concepção de lógica da forma como eu vou sugerir, pode ajudar a gente a resolver alguns problemas em filosofia da lógica que tem persistido, né, e que são difíceis de resolver quando abordados de outra forma. Basicamente, o plano é que essa concepção de lógica ela dá mais sentido para a prática da lógica e, digamos assim, nos alivia de certas preocupações que surgem quando a gente entende a lógica de uma forma mais tradicional. Já vou dizer o que é tudo isso. Então, a fala tem que ser, ela é colocada no contexto disso que o Ederson estava mencionando, que é essa posição anti-excepcionalista sobre lógica, tá? Então, esse entendimento de que a lógica ela tem uma certa continuidade com a ciência, como o Ederson falou, o Newton da Costa, ciência empírica, não há uma diferença entre lógica e ciência empírica, mas uma diferença de grau. E aí, claro, a pergunta que se segue a isso é, tudo bem, mas essa similaridade tem que ser entendida como? Como é que
você entende essa diferença de grau, mas não de natureza. Se você nem falou ainda qual é a natureza de cada uma dessas coisas. De um modo geral, os anti-excepcionalistas, e eu sei que tem várias pessoas aqui que têm participado dos grupos de pesquisa aqui na UFMA e em outros lugares sobre anti-excepcionalismo, né, de um modo geral, essa similaridade é entendida em termos de abdução. Quer dizer, a lógica, assim como a ciência empírica, escolhe as suas teorias através de um procedimento abdutivo que indica que a teoria que deve ser escolhida é aquela que dá a melhor explicação dos fenômenos. A gente tem certos fenômenos, como certas inferências que a gente considera válidas, e você tem que escolher as teorias que dão conta dessas inferências, né? Então, basicamente, o plano dos anti-excepcionalistas atuais é entender, tipo assim, explicar que a lógica é parecida com a ciência, porque na lógica também a gente está em busca da teoria verdadeira sobre certos fenômenos. Tá? Então, resumindo, seria isso. Nesse contexto, a gente pode pensar, puxa, é legal, porque isso dá uma nova cara para a lógica, a ciência tem progredido, então se a lógica ficar mais parecida com a ciência, a lógica também vai progredir na sua investigação, pelo menos nos aspectos filosóficos, e a gente tem a ganhar com isso. O problema é que entender a lógica dessa forma gera toda uma série de novos problemas que são tão complicados quanto os problemas que eles gostariam de superar. Né? Por exemplo, quais são os dados da lógica, como é que a gente vai saber qual lógica é correta, como é que a gente vai saber que escolheu a lógica verdadeira, e por aí vai. Tem muitos problemas com essa concepção. Então, a proposta que eu vou sugerir é de que a lógica deve ser parecida com a ciência em um outro sentido. No sentido de que, assim como a ciência, a lógica se propõe a desenvolver modelos. Né? Modelos de certos fenômenos, modelos que às vezes são considerados como teorias por si só, né? Então, uma espécie de atividade de produção de modelos, e nesse sentido, tanto a lógica como a ciência usam modelos matemáticos, certo? Claro, isso ainda não diz muito, mas o meu plano é dizer um pouco mais sobre isso, e dizer que quando a gente esquece a abdução como sendo a grande chave para entender o anti-excepcionalismo, a gente tem vantagem de acomodar a prática dos lógicos, entender melhor como funciona a lógica de fato, e a gente tem um efeito benéfico sobre várias controvérsias sobre a lógica, tá? A gente vai conseguir colocar de lado essa busca obsessiva pela lógica verdadeira. Ou, pelo menos se isso fizer algum sentido, tá? Então, aqui está o meu plano. Eu vou apresentar em linhas gerais qual é a ideia básica da lógica entendida como modelos. E depois eu vou apresentar dois tópicos, né? Modelos e generalização matemática e experiência de pensamento, que são tópicos comuns na prática dos lógicos, mas que a literatura filosófica tem prestado pouca atenção, mas que a gente pode fazer um bom sentido se a gente usar a abordagem da lógica como modelos. E por fim, esses são dois tópicos, claro que tem outros, né? Mas o meu plano, então, nessa fala é organizar, digamos assim, a lógica entendida como modelos e mostrar como ela ultrapassa, digamos assim, ou ela supera, melhor dizendo, as concepções tradicionais de lógica, na medida em que ela dá conta de muito mais aspectos da prática lógica. Depois tem uma conclusão que junta tudo isso. Vamos lá. Então, o objetivo é que um sistema de lógica funcione como um modelo científico, né? E vocês sabem, né, a gente tem uma grande literatura em filosofia da ciência sobre o funcionamento dos modelos. Então, basicamente, a gente escolhe certos objetivos que a gente tem para alcançar. Então, a ciência é uma atividade voltada para objetivos, né? Você tem certos alvos que você gostaria de alcançar. Você identifica certos alvos, aquilo que você quer atingir, e produz um modelo matemático que busca dar conta desse alvo, né? E isso envolve, estou simplificando bastante e pulando bastante, mas eu já vou falar mais sobre isso. Isso envolve introduzir idealizações, simplificações e abstrair das complexidades do teu alvo, né, daquilo que você quer tratar, justamente para que você possa construir um modelo. Né? A complexidade do mundo é tamanha que um
modelo que seja idêntico ao mundo é inviável e também inútil, né? A gente conhece as várias discussões sobre isso em filosofia da ciência. Tem uma ótima explicação do Shapiro, que é um dos proponentes dessa concepção. Eu peço desculpas por uma citação longa, mas eu não achei que eu conseguiria explicar melhor do que ele, naturalmente, né? Eu não estava pensando que eu faria isso, mas achei que valeria a pena trazer a explicação do Shapiro, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, né? Com os modelos matemáticos, quais características nas quais você vai focar, quais são idealizadas e quais são ignoradas, depende dos propósitos que você tem, né? Depende de por que você está desenvolvendo no momento o modelo para começar. Então, aqui é claro, né? Então, quer dizer, os teus objetivos determinam a natureza do modelo, o que pode ser ignorado, o que não pode, né? Se você vai tratar, por exemplo, o movimento dos planetas, a cor dos planetas, a princípio, não interessa para você, né? Então, isso é algo que pode ser ignorado. Então, aqui, é claro, o nosso objetivo, ele fala isso no contexto da lógica, né? Então, aqui, no contexto da lógica, o nosso objetivo é lançar luz sobre a relação, ou as relações de consequência lógica, e talvez as normas do raciocínio dedutivo e regulamento das crenças que mantenha a consistência. Então, presumivelmente, ao desenvolver um modelo lógico, nós deveríamos focar e idealizar aquelas características da linguagem natural que têm importância para o raciocínio dedutivo, ou que têm importância para a regulamentação das nossas crenças para a consistência, quaisquer que sejam essas características. Então, isso é importante porque já mostra, né, que, como vocês sabem, quando a gente está tentando desenvolver um sistema lógico, a gente idealiza várias características da linguagem, a gente abstrai e deixa de lado várias características que não são relevantes ou não são consideradas, em princípio, relevantes para aquilo que a gente quer explicar, que é basicamente o raciocínio dedutivo, né? Então, nesse sentido, abordar a inferência ou argumentação através da noção de modelo já começa a dar mais sentido na própria prática, conforme a gente aprende, por exemplo, nos livros textos, né? Vocês devem estar acostumados já com as traduções que a gente faz dos argumentos para a linguagem formal e aquilo que você deve ignorar, o que é que você deve simplificar, o que é que você deve idealizar, né? Então, certamente, várias expressões a gente deixa de lado justamente porque elas não são tão importantes para aquilo que está em jogo. Então, a lógica como modelo, ela já dá sentido logo de cara para esse tipo de prática, né? E, claro, eu vou voltar a falar mais sobre isso, mas a gente tem muitas noções de modelo e você poderia adotar uma concepção tradicional de que a relação do modelo, né, e o Shapiro não falou nada sobre isso ainda também, né, nessa citação, só falou que a gente idealiza, abstrai, simplifica, mas a gente poderia adotar ainda uma certa relação tradicional entre modelo e alvo, pensando que uma vez que você cria um modelo, você vai agora tentar determinar se o teu alvo, né, se aquilo que você gostaria de modelar, se comporta como o modelo descreve, e aí você vai saber se o teu modelo é correto ou não, né? Essa é uma concepção tradicional. E essa é uma concepção que muitos lógicos têm de como funciona a lógica, tá? Então, quer dizer, eu trouxe aqui uma citação do Blake Turner e da Gillian Russell, no qual eles falam o que basta, né? O que você exige para que uma lógica seja correta. Então, eu não vou traduzir literalmente, eu vou explicar. E eles pedem duas coisas, que quando você cria um modelo lógico lá com os valores de verdade, o comportamento dos conectivos, né, a linguagem e a interpretação que você dá, que na linguagem natural, esses elementos teóricos correspondam àquilo que você acha que tem na linguagem natural. Então, se você cria um modelo com 3 valores de verdade, verdadeiro, falso e indeterminado, você diz que esse modelo está correto se na linguagem natural a gente tem verdadeiro, falso e indeterminado como valores de verdade, né? Isso mostra que o teu modelo é acurado. E, bem, se esse modelo prevê, por exemplo, que vamos dizer, a explosão, né, para pegar esse exemplo, é válida, então o modelo vai estar correto se na linguagem natural a explosão for válida. Quer dizer, o modelo corresponde, né, perfeitamente ao real. Claro, essa noção de modelo e de relação do modelo com a realidade, ela é bastante problemática porque ela traz de volta todos aqueles problemas que eu mencionei rapidamente no começo do anti-excepcionalismo, né?
de que você quer escolher a teoria que bate com os dados, né? Então, basicamente, você já tem que saber quais são os dados, você tem que saber o que é válido, quantos valores de verdade existem, para que você possa dizer que uma certa teoria está correta. E isso é extremamente difícil e eu diria implausível de acontecer, né? A gente não sabe se a explosão, por exemplo, é válida, a gente cria as nossas teorias para nos ajudar a lidar com esse problema. Então, você pode adotar uma concepção de lógica como modelo e ainda assim cair nos desafios e nos obstáculos tradicionais. E aí é que vem, então, a grande vantagem da gente tentar trazer a lógica para mais perto da ciência, porque a literatura filosófica sobre modelos, né, em filosofia da ciência, ela evoluiu bastante, e a noção de modelo em filosofia da ciência não é mais essa noção, vamos dizer assim, tão simplista, que tem sido usada na lógica ainda. Né? Então, se a gente tentar fazer um tipo de abordagem na qual a gente aprende com as discussões na filosofia da ciência de como funcionam modelos, a gente pode ter vantagens para a lógica também. E claro, supondo que a gente vai assumir que a lógica funciona como fornecimento de modelos. Então, a abordagem alternativa que eu vou propor aqui é o que se chama de... É uma abordagem recente, tá? Ela ainda também tem os seus próprios problemas e pontos em aberto, mas é uma abordagem que eu achei bastante interessante porque ela pode ser transferida para a lógica com vantagens também. É a abordagem dos modelos como ferramentas epistêmicas. Basicamente, ela foi desenvolvida pela Tarja Nuttila e ela tem desenvolvido isso com alguns colaboradores. E o plano dela é que a gente aprende fazendo os modelos, né, desenvolvendo os modelos e não necessariamente coordenando o modelo com o seu alvo. Então, digamos assim, existem várias dimensões epistêmicas e o aprendizado, aquilo que a gente aprende cientificamente, começa a ocorrer já na própria construção do modelo. Né? Não só na medida em que você tem o teu modelo coordenado com aquilo que você chama de realidade. Então, para construir um modelo, é preciso que você saiba selecionar um alvo, ou teu objetivo. Então, a própria seleção do alvo e do objetivo tem que fazer sentido, ela tem que se enquadrar dentro de um contexto teórico no qual isso seja plausível. Então, determinar um alvo como algo a ser realizado já é parte de uma tarefa complicada, né? Então, você não começa a teorizar no vácuo, e saber o que você quer fazer já é um ponto importante. Identificar o que pode ser idealizado, o que pode ser abstraído e o que pode ser simplificado, né, também é um passo importante. Já envolve dimensões epistêmicas, envolve aspectos importantes. E né, não é porque você praticamente não pode simplesmente tratar de validade, né, digamos assim, bem, eu quero saber quais argumentos são válidos, né, na linguagem natural. Tratar do problema dessa forma, sem nenhum tipo de simplificação, idealização, torna o problema simplesmente inviável, né? Você não sabe nem como começar a tratar disso. Então, saber aquilo que pode ser dispensado, o que não é importante para começar e o que é essencial para tratar do problema também já envolve certas dimensões epistêmicas, a gente já aprende com isso, né? E por fim também, traduzir o problema inicial em termos dos componentes teóricos que o teu modelo vai te dar, também faz parte. Quer dizer, quando você cria um modelo, vamos dizer, imagina um modelo que o pessoal está familiarizado, que é o cálculo proposicional clássico, né? Quando você começa a introduzir o aparato do cálculo com dois valores de verdade, o funcionamento dos conectivos, você consegue traduzir o problema inicial de validade de argumentos na terminologia do modelo, né? Então, um problema que era um tanto vago, depois de bastante elaboração, você consegue ter uma formulação precisa dele, né? A validade é a transmissão da verdade das premissas para a conclusão, mas aí verdade tem um significado bem específico, premissas e conclusão também, né? São certas fórmulas, e uma fórmula verdadeira em uma condição bem específica, porque você tem os modelos, as interpretações, então você traduz um problema inicial em termos do aparato conceitual que o teu modelo vai te dar.
E nisso você também tem uma dimensão epistêmica, né? E com isso você aprende bastante e você começa a elaborar o fenômeno, né, a validade, em termos dos conceitos fornecidos pelo modelo. Então, não só o fenômeno que você quer estudar influencia a criação do modelo, mas a criação do modelo influencia o teu entendimento do fenômeno, tá? Um exemplo típico, né, é quando a gente está, já depois de trabalhar bastante com lógica clássica, você começa a identificar certos argumentos que estão digamos assim, estão no panorama da lógica e certos contextos que não estão, argumentos que não estão, né? Então, a gente consegue identificar que certos argumentos, ou a gente consegue explicar por que certos argumentos envolvendo, por exemplo, a passagem do tempo não são tratáveis, né, dentro do contexto do nosso cálculo, porque esse cálculo simplesmente não se interessa pela passagem do tempo, então ele não foi feito para levar em conta esses aspectos. A gente consegue entender quais fenômenos caem na alçada do nosso modelo e quais não caem. A gente consegue entender o fenômeno em termos do modelo. Um exemplo da história da lógica na qual isso acontece, bem, dizem que quando você propõe algo como uma forma de entender uma prática, vale a pena você tentar ver se ela dá conta também de como essa prática foi criada. Então, bem, talvez eu esteja fazendo uma leitura viciada, mas me parece que o próprio Frege, quando propôs a conceitografia, ele fez um procedimento parecido com esse, né? A conceitografia, ela busca capturar elementos básicos da demonstração em matemática, ele não queria simplesmente argumentos válidos sem nenhuma restrição, então ele delimitou um alvo bem específico, né? E propôs, então, a linguagem formal dele com o sistema da conceitografia, enquanto uma teoria matemática aplicada, né? Quer dizer, focar exatamente num tipo de derivação permitiu um tratamento matemático rigoroso, no sentido do Frege, e ele pôde, então, simplificar, idealizar, né? Não se preocupar com vários aspectos da linguagem natural que seriam importantes, né? Caso ele estivesse tratando da validade de um modo geral. Para usar uma terminologia interessante da filosofia da matemática, né, do Mark Steiner, isso é uma aplicação canônica, quer dizer, você inventa uma matemática já tendo em vista uma aplicação, né, mais ou menos como o Heisenberg reinventou a álgebra de matrizes para a mecânica quântica, né, quer dizer, ele já tinha um fenômeno em mente, então ou Newton inventou o cálculo, né, já tendo o fenômeno que ele queria descrever em mente, então a lógica ela já foi criada, aplicada, né. Então isso vai contra essa visão o que alguns chamam a visão de supermercado da matemática, de que a gente primeiro cria os modelos e depois sai atrás dos fenômenos com os quais eles vão se relacionar. Né? Não. Nessa concepção de modelos como ferramentas epistêmicas, você cria o modelo tendo em vista já uma aplicação, né, os teus fenômenos, e há como eu falei ali atrás, uma certa influência do fenômeno na criação do modelo e do modelo na criação do fenômeno. Você começa a ver o fenômeno em termos da terminologia do modelo. Então tem um certo elemento criativo na composição do modelo que determina o seu alvo, né? Isso é basicamente o que os filósofos da ciência chamam de impregnação teórica dos dados, né? Quer dizer, você começa a ver as partículas como partículas newtonianas ou como partículas quânticas, né? Você não tem só partículas que você gostaria de modelar, você tem as entidades sempre relativas a uma certa descrição teórica. Então, na lógica, a coisa funciona assim também. Eu não vou entrar nos detalhes disso aqui, mas eu gostaria de dizer que a proposta tem essa conexão. Essa visão de supermercado da matemática, ela é bem interessante, né? É uma visão bastante padrão, que se aplica na lógica, e se aplica também, de um modo geral, na metafísica da ciência, porque a gente vem interessado nisso, né? O plano de que os metafísicos criam várias teorias metafísicas, e aí os cientistas podem aplicar elas na ciência. Então tem certas similaridades entre matemática pura e aplicada e metafísica na ciência que voltam a aparecer aqui também, né? Os temas eternamente recorrentes. Então, com essa concepção que eu admito que eu passei bastante rapidamente de lógica como modelo, né,
uma inter-relação entre o modelo e os fenômenos que é muito mais complexa do que simplesmente você cria um modelo e você tem os seus dados e você vai buscar saber se esse modelo está dando conta dos dados, né? O plano ali é que o modelo, como eu falei, o modelo influencia a própria leitura dos dados e você tem, então, que o alvo ele é meio que criado junto, né? Ele é meio que lido em termos do modelo. O Ederson mencionou essa preocupação, né? Quer dizer, a gente tem que ter uma lógica para consistente para ver que certas contradições não levam à explosão, né? Isso não é algo que você pode simplesmente ver com a lógica clássica, né? Quer dizer, quando você tem a lógica clássica, quando você vê uma contradição, você já percebe que aí vai ter uma explosão. Então, poxa, vamos arrumar essa contradição, né? Então, a gente tem essa ideia de que os modelos determinam, de certo modo, em grande medida, os dados. A busca pela correção e pelo modelo verdadeiro, ela acaba ficando menos importante, né? Porque tudo depende de qual modelo você está usando para ler os dados. A gente pode falar mais sobre isso depois, né? Esse não é para ser o meu tema principal, mas eu quero mencionar aqui, né? Porque é alguma coisa importante. Essa concepção de modelos dá conta dessa impregnação teórica dos dados, mas o meu ponto mais importante, que eu gostaria de enfatizar mais, pelo menos, é que não só a busca pelo modelo correto, ela acaba ficando menos importante, né, no sentido de que então a gente não tem mais essa visão de supermercado da lógica pura também. Você fornece vários modelos e sai atrás daquele que é o correto, né, o acurado, ali na terminologia da Gillian Russell. Mas também que uma vez que você tenha os modelos formulados matematicamente, naturalmente, pela própria natureza dos modelos, e eu trouxe aqui uma discussão de modelos que não tem nada a ver com lógica, mas que se aplica perfeitamente à lógica, é que, uma vez que um modelo é um modelo matemático, isso está aberto para investigação dos matemáticos. E aí você tem generalizações que simplesmente fogem do controle das aplicações, né? E de qualquer interesse em aplicação, né? Então, um dos ingredientes dos modelos, na concepção de modelos como ferramentas teóricas, é justamente o fato de que eles têm ali dentro deles o cerne para desenvolvimentos posteriores, né? Então, uma vez que você tem um modelo, você pode fazer perguntas, né? E se eu mudasse isso, se eu mudasse aquilo? E você já deve estar imaginando para onde é que isso leva, né? Então, eu trouxe aqui a discussão do Axel Gelfert sobre modelos, ele fala, bem, a matemática, né? Quer dizer, quando você tem um modelo matemático, nessa consideração, ela não é só uma ferramenta auxiliar para aplicar teorias fundamentais a situações empíricas ou a fenômenos. Então, se a gente está criando a lógica como um modelo matemático, ela não é só uma auxiliar, né? Então, ele cita a Mary Hess, né? Então, qualquer aspecto, né, qualquer peça de matemática particular tem a sua própria maneira de sugerir modificações e generalizações, certo? Então, naturalmente, o exemplo que vocês... Eu acho que eu trouxe o exemplo no outro slide. Os exemplos claros, né, que a gente tem disso é lógicas, por exemplo, polivalentes, né? As lógicas bivalentes. A lógica bivalente clássica mal tinha surgido e a gente já tinha. Então, ela tinha surgido no sentido de ser uma teoria matemática bem formulada, e a gente já tinha lógicas trivalentes, depois lógicas polivalentes com n valores para qualquer n, depois lógicas polivalentes com um número contínuo de valores, né? Então, a generalização matemática não espera que você tenha que aplicar esses negócios, mas tendo um modelo, você pode naturalmente pedir o que acontece se você muda esse modelo, né? O exemplo familiar também, as lógicas paraconsistentes, que o Ederson estava mencionando agora há pouco. Quer dizer, uma vez que você tem uma lógica que tem um comportamento explosivo diante de uma contradição, a pergunta natural é, bem, mas e se eu desassociar os conceitos de trivialidade e inconsistência? Bom, agora que você tem um modelo que faz essa associação, matematicamente você pode perguntar o que acontece se você desfaz ela. Então, todo modelo fornece um pano de fundo conceitual já para sua própria modificação e para investigações adicionais. A pergunta é, claro, mas isso é óbvio, porque, né,
no mesmo curso de lógica no qual a gente aprende o cálculo proposicional clássico, a gente pode aprender também cálculos trivalentes, n-valentes para qualquer n, né? E dificilmente alguém vai ter um interesse especial sobre um cálculo de, vamos dizer, 29 valores de verdade e achar que esse é o verdadeiro. Não. Ele está incorporado já no nosso estudo geral, né? De um cálculo para n valores com n qualquer. Então, uma vez que a lógica nasce aplicada para o estudo da inferência, ela se liberta disso, né? Sendo um modelo matemático, ela se liberta e pode ser generalizada nas mais variadas direções. E isso é importante porque isso é algo que tipicamente os filósofos não têm se preocupado no caso da lógica, né? De que a lógica, pelo menos na maior parte como praticada pelos lógicos, ela não está tão interessada assim no sistema correto ou no sistema adequado. Os lógicos estão explorando todas as possíveis variações sobre os mais diferentes sistemas, né? Então, sem necessariamente defender que aquele sistema no qual que eles estão explorando é o correto ou o verdadeiro. Então, a abordagem de lógica como modelos, nessa via de modelos epistêmicos, considera que tem também um aspecto epistêmico importante, justamente nessa aspecto de que um modelo tem os ingredientes já para sua própria modificação, e estudar essas generalizações nos traz também conhecimento da lógica, né? 30 minutos? Isso, 30 minutos agora, Jonas. Tá, obrigado. Estou impressionado que a minha conexão não caiu ainda. Mas, então tá. Então a gente tem como explicar, né, essa característica da lógica, que é como, então, para pegar de novo uma conexão aí com a fala do Ederson, que é uma teoria puramente matemática, hoje em dia, né? Então a lógica é uma teoria a lógica é uma disciplina matemática, eminentemente matemática, né? Então, claro, isso faz sentido na medida em que ela é estudada, né, por essas generalizações, né? Ela não precisa mais estar presa a essa aplicação. Isso permite que a gente faça sentido de diversos tipos de uso exploratório das teorias lógicas, né? Então, ontem eu estava falando com um amigo meu, ele estava se queixando que ele estava lendo um artigo, só para contar uma história rápida, e nesse artigo tinha, então, a investigação de tipos de negações cíclicas, né? Então, são negações no qual você tem 4 valores de verdade, e a negação ela não muda do verdadeiro para o falso, ela muda do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o primeiro. E, claro, você pode ir do primeiro para o segundo, né, nessa ordem, ou do primeiro para o quarto e fazer uma ordem inversa. E ele estava falando, bem, mas será que isso é uma negação mesmo? Isso não... Ele estava preocupado, quais motivos esses caras tinham para pensar que isso era uma negação? E no final de contas ele concluiu, depois de falar bastante sobre o artigo, ele falou, bem, eu não devia me preocupar tanto com isso, porque no final de contas isso é só um toy model, né? Isso é só um brinquedo, uma coisa que os caras estão investigando para saber como se comporta uma negação cíclica, né? Sem a menor preocupação em tentar dizer que aquela é realmente a verdadeira negação, né? Como o Graham Peirce disse, a negação que nós usamos e amamos, não é, né? É uma negação que eles estavam explorando. Por quê? Porque ela era parecida com outra negação que alguém já tinha explorado. Então, quando você pensa que os modelos eles servem como ferramentas para você explorar diferentes aspectos, né, da lógica, essa conexão com a generalização matemática fica muito clara, e essa necessidade de ter o modelo correto e de fornecer modelos que vão mapear na estrutura da linguagem natural acuradamente, né, ela se perde, né? Ela não é mais necessária, ela não precisa ser a maior preocupação que a gente tem. E como eu disse, a maior parte do que os lógicos fazem é isso, né? É fazer exploração, é investigar o que acontece nos diferentes cenários. Eu cito um exemplo aqui bem simples, eu acho que é conhecido na maioria das pessoas, a lógica do tempo, né? Quer dizer, uma vez que você percebe que o tempo, ou melhor, que você permite e deseja estudar a influência do tempo na validade dos argumentos, você pode fazer isso e perceber que existem diferentes estruturas possíveis por tempo, e você sabe que não são todas elas a estrutura do tempo correta. A gente nem sabe qual é a estrutura correta do tempo, mas você pode estudar o que acontece em
em situações no qual o tempo tem um começo, no qual ele não tem um começo, no qual ele tem um fim, mas não tem um fim, no qual ele é cíclico, no qual ele é discreto. E todas essas situações, ou no qual ele se ramifica, no qual ele não ramifica, e todas essas situações são investigações lógicas legítimas que a gente não consegue dar, assim, fazer sentido corretamente se a gente pensa que a lógica tem que dizer o que é a validade e o que é, qual é a teoria correta sobre a validade. Então, nesse sentido, o anti-excepcionalismo ele não dá conta de uma grande parte daquilo que se faz em lógica. A lógica é parecida com a ciência, mas só em um sentido. Então, eu acho que essa abordagem da lógica como modelos que consegue dar sentido para esses outros aspectos da prática dos lógicos, né? Ela é mais interessante e ela começa a tirar um pouco dessa importância da lógica correta, né? Então, em termos da prática dos lógicos, a busca pela lógica correta ela não é privilegiada como sendo a única tarefa que os lógicos têm, né? Se você vai virar um lógico, você não se espera que você diga qual é a lógica correta, se espera que você conheça várias coisas sobre lógica. Possivelmente você vai fazer um doutorado explorando algum sistema e explorando algum tipo de característica de algum sistema, né? Quais são as propriedades que esse sistema tem. Você vai ver algo que alguém já fez e vai tentar generalizar, vai tentar descobrir algum aspecto que não foi explorado, né? E por aí vai, certo? Então, o que a gente faz, né, nesses casos é explorar, sem ter em vista a correção do sistema, e isso fica fora do escopo do anti-excepcionalismo enquanto uma forma de abdutivismo, mas isso cai dentro da abordagem da lógica como modelos, em particular da lógica como modelos entendidos como ferramentas epistêmicas. A gente consegue dar sentido para a prática dos lógicos e como eles aprendem tanto, né? A gente não aprende sobre lógica só quando a gente descobre qual é a lógica correta ou qual é a lógica que a gente pensa que é correta, né? A gente sabe muitas coisas sobre lógica e a gente não sabe qual é a lógica correta, né? Então, me aproveitando aí da pergunta do César, né? Quer dizer, a lógica não mudou diante da mecânica quântica, né? Então, a gente não pensa que a gente trocou de lógica para a lógica correta diante da mecânica quântica, mas ainda assim a gente aprendeu um monte de coisas sobre a lógica nesse meio tempo. E isso fica fora, então, do escopo das abordagens tradicionais, né? Mas fica dentro do escopo da lógica como modelos. Tá? Por fim, eu gostaria de trazer mais um aspecto da lógica que é abarcada pela lógica como modelos, mas que não é abarcada pelas concepções tradicionais de lógica, em particular não pelo anti-excepcionalismo nesse sentido abdutivista que no fundo é o meu alvo aqui. E aí o Newton volta a aparecer mais uma vez aqui. O Newton, como o Ederson mencionou e como eu mencionei que ele mencionou já também, foi um dos primeiros a sugerir que a metodologia científica fosse empregada na lógica, né? E, em particular, ele sugere que a lógica deveria usar experiências de pensamento, ou o que ele às vezes chama de modelos hipotéticos. Então, um exemplo de um modelo hipotético na ciência é um exemplo do Einstein de um elevador, né, no qual você está andando eternamente sem limites, né, e no qual ele consegue simular cenários possíveis para identificar massa inercial e gravitacional. Certo? Então, tem muitos modelos hipotéticos em ciência, modelos que não são modelos de nenhuma situação real, mas que ajudam a gente a entender a ciência, né? A gente ganha conhecimento para isso. Então, o que Newton propõe? O método dos modelos ajuda muito a elucidação de certas concepções intricadas, bem como constitui processo fornecedor de contra-exemplos para patentear que posições que assumimos, consciente ou inconscientemente, acham-se destituídas de fundamentos. Então, quando você fornece um exemplo hipotético, um modelo hipotético, você pode dar contra-exemplos para alguém que pensa que só tem uma lógica verdadeira, ou que a lógica verdadeira tem que ser assim ou assado. Você consegue criar situações nas quais aquela lei que a pessoa acha indispensável, ela de fato não é. Então, a gente consegue... ela tem um papel bastante negativo, né, de fornecer contra-exemplos, mas ela também ajuda a gente a entender as nossas concepções, né, como o Newton está falando aqui. Eu acho que
o melhor que eu tenho a fazer é não explicar tanto isso, mas dizer os exemplos de modelos hipotéticos na lógica que o Newton propõe. E ele propõe 4 exemplos, pelo menos, né? A lógica de Schrödinger. Então, é uma lógica na qual você não tem a identidade. As pessoas pensam, não, essa lei da identidade, ela não pode ser violada nunca. Isso é uma lei lógica e ponto. Se você não gosta das outras, tudo bem, mas essa não. Essa tem que ficar. E ele sugere um cenário possível, então, né, não é um cenário que ele diz que é o atual, no qual a mecânica quântica poderia ser entendida como violando a lei da identidade. Tá? Não vou entrar nos detalhes aqui. Ele sugere também outro exemplo de um modelo hipotético, né, uma experiência de pensamento. São as lógicas imaginárias do Vassiliev, um precursor das lógicas paraconsistentes, nos quais... Então, ele sugere que tem certos mundos possíveis que poderiam ter fatos incompatíveis para a gente, mas não incompatíveis naquele mundo, né? Então, tem um mundo onde um certo sujeito tem uma propriedade, isso é um fato, e tem um fato diferente, onde esse sujeito não tem essa propriedade. Então, esses dois fatos, eles convivem nesse mundo, não são o mesmo fato, e eles verificam, então, proposições contraditórias. Então, é um mundo que permite contradições. O Newton também dá um outro exemplo, que ele chama mundo de Wittgenstein. Então, nesse mundo, o mundo vai mudar quando uma proposição muda o seu valor de verdade, né? Então, se você tem uma proposição tipo chove, se isso é verdade, depois para de chover, então é falso agora. Então o mundo mudou, o estado de coisas mudou. Ele dá um jeito de dotar essa descrição desse mundo com uma estrutura de tempo que permite que, em um certo intervalo de tempo, uma proposição mude 2 vezes. Então, se você considerar um intervalo de tempo grande, uma proposição mudou para afirmativa e para negativa também, e aí ela é verdadeira e falsa naquele intervalo de tempo grande, né? E nesse intervalo de tempo grande você tem, então, P e não P, né? 2 proposições. Então, pensa que chove, depois para de chover, depois volta a chover. Então, houve uma mudança grande de tempo, de estados do mundo, e o Newton dá uma descrição lógica desse mundo que precisa de uma lógica paraconsistente. Naturalmente não é o nosso mundo, mas é um mundo hipotético. Tá? Por fim, a semiografia. Ele inventa um exemplo de uma ciência hipotética que seria a ciência das construções simbólicas, construções que podem ser construídas efetivamente. Então, você tem um alfabeto, você pode construir certas expressões. Eu estou acabando, tá, pessoal? Não se preocupem. E uma construção simbólica, né, um nome, uma certa expressão, que é uma sequência de símbolos, ela só existe se ela pode ser construída. Então, é claro, nesse mundo, a lógica que você vai precisar é a lógica intuicionista. Então, você consegue construir mundos possíveis, né, digamos assim, mundos hipotéticos, nos quais diferentes lógicas são necessárias. Então, isso mostraria que a gente pode refutar essa ideia de que existem leis lógicas que são necessárias. Né? Eu cito aqui a norma da relatividade do Newton, né? Ele fala quase não há princípio lógico algum. Esse quase aqui é devido ao cuidado dele, né? De não examinou tudo, né? Que não possa ser derrogado, no sentido de que há um sistema razoável de lógica no qual ele não vale em geral. Qualquer princípio que você possa ter, você pode bolar uma experiência de pensamento, né? Um cenário no qual você possa aplicar uma lógica na qual aquele princípio não vale. Tá? Então, não basta um sistema puro, né? É um cenário interessante, né, hipotético, no qual o sistema falharia. E isso é interessante porque o próprio Graham Priest também, no Doubt True to be a Liar, ele fala, a gente consegue bolar cenários no qual uma matemática paraconsistente poderia ser aplicada, uma aritmética paraconsistente. E o interessante é justamente a construção desses cenários, porque eles mostram que elas podem, pelo menos em princípio, ser aplicadas de uma forma interessante, eles não são só matemática pura. Então, a lógica como modelos, ela dá conta dessa característica de que você possa fornecer experiência de pensamento. Você modela uma situação hipotética que você sabe que não é a real, e que não é uma mera idealização da situação real, e você tem aí uma ferramenta para entender melhor o funcionamento da lógica, e você aprende lógica com isso também. Claro, com isso, você tem um certo, como o Newton fez, né, um ataque para a própria ideia de correção e de que tem uma lógica correta. Eu trouxe aqui uma citação do Curtis Franks, que eu acho excelente. Eu não vou ler ela inteira, mas basicamente ele está falando que a gente deveria, depois dele apresentar o que os lógicos de fato fazem,
que é estudar a relação entre vários sistemas lógicos, a gente deveria se preparar para perceber que não existe o sistema correto e que os lógicos nem estão preocupados com isso, né? Então, a correção é algo... A correção no sentido de ter a lógica verdadeira é um acessório, não é uma preocupação dos lógicos. E meu plano é que a lógica como modelo, ela dá conta muito bem disso daí, desse aspecto. Porque a conclusão, essa abordagem, ela é útil em diferentes aspectos da prática lógica, né? Ela fornece uma visão mais sofisticada da relação da teoria com o seu alvo. Eu sei, eu passei bastante rápido nisso. Mas ela permite uma compreensão da prática da lógica, né? Essa busca pela generalidade, por modelos exploratórios e até pela experiência do pensamento em lógica, que é algo que até onde eu sei tem sido bastante negligenciado, né? Mas que tem um precursor eminente entre nós, o Newton, e me parece ser algo bem interessante para ser pesquisado. Termino com uma citação do Ben Martin, né? Uma teoria filosófica que falha em dar conta da prática de uma certa ciência, ela tem um ponto contra si, né? E a teoria que acomoda esses elementos, ela tem vantagem. Então, naturalmente, eu estava tentando sugerir que a lógica como modelo está em vantagem. E agora, claro, apelo para o Martin como uma evidência disso. Você pode, né, ver, ele também sugere isso. Aqui tem umas referências que eu usei, posso passar depois para vocês. E é isso, pessoal. Passei um pouco do meu tempo, peço desculpas, tá? Vou parar minha... Obrigado, Jonas, pela apresentação. Excelente apresentação. Passou um pouquinho, mas não tem importância não, ficou muito bom. Você não precisou correr no final, como eu fiz. Muito bom mesmo. Só, antes de passar para as questões, aí o pessoal já está empolgado, todo mundo levantando a mão para você, Jonas. Oba. O pessoal já bateu o palmo, agora está com a mão levantada. Mas lembrando aqui, fazendo uma propaganda, que o Ben Martin, que o Jonas acabou de citar aí no último slide dele, vai estar no nosso grupo na semana que vem, né? Então, a gente vai ter uma reunião para estudar o texto do Ben Martin, com a presença do Ben Martin, né? Então, se a gente tiver reclamação, vai dar para reclamar com o próprio autor, né? Então, quem quiser participar, gente, pode estar convidado, só entrar em contato comigo por e-mail. Oi, Jonas, você ia falar? E justamente é um texto no qual ele tem o que ele chama filosofia da prática matemática, da prática lógica, né? Então, é uma busca por fundamentar a filosofia da lógica na prática dos lógicos. Então, isso é interessante. Eu não tirei essa citação daquele texto dele, que nós vamos discutir, então, mas ele já estava propagando isso, né? E é algo que, como eu falei também antes, é algo que a filosofia da ciência e da matemática já vem fazendo há mais tempo, né? Então, isso chega na filosofia da lógica já com um certo atraso, né? Mas, bem, chegou pelo menos. Interessante, que tem muita coisa que a gente está abordando na filosofia da lógica hoje como uma grande novidade, com um impacto tremendo na lógica, mas é que já foram discutidos em outros terrenos, como filosofia da matemática, filosofia da ciência em geral, né? Muito interessante isso que o Jonas está trazendo. Mas, enfim, então fica o convite, gente, para quinta-feira que vem, dia 1º. Quem tiver interesse nesse assunto que o Jonas acabou de falar, da prática da lógica, da prática da matemática, discutir o texto do Ben Martin, com o próprio Ben Martin e com a gente também, né? Então a gente vai estar reunido via Meet, obviamente, quinta-feira de manhã, às 10 horas, das 10 ao meio-dia, a gente vai discutir esse assunto com o próprio Ben Martin. Então fica o convite aí, quem quiser o convite do Meet, me manda um e-mail. Eu coloco meu e-mail aí no chat para vocês. Então agora vamos para as questões. Deixa eu ver quem levantou primeiro aqui a mão. Aqui. Opa, só um minuto, gente. Raoni, fica à vontade, pode usar o microfone. Valeu, Jonas, muito obrigado, muito boa apresentação. Eu queria voltar naquela analogia que você fez com a metafísica da ciência, porque eu acho que você, com essa sua proposta, você identificou, a meu ver, metodologicamente, um papel para o filósofo da lógica. Veja, lá na metafísica da ciência, como você pegou, né, na tradução do French, quem faz a ponte da metafísica para a ciência é o filósofo da ciência. E, em particular, o filósofo da ciência realista que vai querer falar, não, essa metafísica da ciência é a verdadeira, né? Vai atribuir correção.
No caso da lógica, então quem faz essa ponte não é o cientista, não é o metafísico, é o filósofo da ciência, em particular o realista. Parece que quem tem que fazer a ponte, então, uma ponte opcional, claro, entre a lógica e a correção, né, e a realidade, não é o lógico, não é o matemático, é o filósofo da lógica, em particular o realista. Então, acho que você troca, né, não é o lógico que tem que fazer isso, é o filósofo da lógica, se ele quiser. O que você acha dessa... te entendi certo aí? Bom, eu acho que você pegou o ponto exatamente, né? Até eu mencionei isso porque eu sabia que você estava aí e tinha mais pessoas aqui também interessadas em filosofia da ciência e metafísica da ciência. E então, eu quase que falei ali uma abordagem viking, né? Você deve ter percebido que, bem, para a turma que não está familiarizada com o debate, mas o Stephen French tem essa abordagem viking, né? O filósofo da ciência vai lá na metafísica como um supermercado, né? Por não dizer outra coisa, e pega os conceitos que estão disponíveis lá do metafísico e aplica na ciência. Então, o Raoni está propondo que o filósofo da lógica faz o mesmo papel agora com, digamos assim, o produto dos lógicos, né? Os lógicos produzem as lógicas e o filósofo da lógica vai lá e vai, então, dispor desses produtos para aplicar na argumentação, né? E eu acho que é uma... Né, naturalmente eu tinha em vista algo muito parecido, porque a relação é similar, né? Eu vejo que é um debate que tem as mesmas dinâmicas na metafísica da ciência e na filosofia da lógica e em outros aspectos também, e na filosofia da física, e naturalmente ele sofre dos mesmos vícios, né? Então, como você falou, a gente tem essa imagem realista, tanto na ciência quanto na lógica, de que, bem, então tem um certo fenômeno aí que você quer descrever verdadeiramente ou corretamente, basta que você ache a teoria verdadeira, né? E isso cabe a você, filósofo da lógica realista ou filósofo da ciência realista. Então, você vai complementar, vai pegar um produto que não foi você que produziu e vai tentar dar uma descrição verdadeira da realidade. Então, eu acho que assim como o filósofo da ciência realista está enganado em ser realista e em tentar aplicar uma camada metafísica sobre a descrição da realidade física, né? O filósofo da lógica também está enganado em achar que existe um fato sobre as validades, que existe a natureza da validade ali, né, esperando para ser descrita pela teoria verdadeira, né? Como eu falei, essa visão de supermercado da matemática, que também é a visão de supermercado da metafísica, né? Então, as teorias metafísicas estariam disponíveis aí para o filósofo da ciência. Então, acho que é um equívoco, né? É uma concepção que se mostra nas duas áreas de que você tem ali certo fenômeno esperando só para ser descrito e não algo muito mais complicado e que seria essa elaboração conjunta dos fenômenos com as teorias, né? Então, eu sei que eu estou falando um monte de coisa, mas para resumir, eu diria que assim como o pessoal propõe que a solução dos problemas da física tem que vir pelos físicos, né? Talvez a solução dos problemas da lógica teria que vir por um entendimento mais próximo da lógica, né? E não por uma romantização filosófica, como já disse o Girardi, né? Ele, falando da mecânica quântica, ele falou, bem, o pessoal romantiza e quer projetar suas próprias concepções de realidade na mecânica quântica. Bem, o pessoal romantiza e quer projetar suas próprias concepções de realidade na lógica também. Mas é exatamente isso que você falou. Tem um paralelo incrível nessas discussões. Legal. Obrigado, Jonas. Obrigado, Raoni. César, tem a palavra. Obrigado, Ederson. Obrigado, Jonas, pela apresentação. E eu te confesso que quando você começou, e até lendo o título, a minha primeira reação foi um pouco de antipatia. Né? Eu disse, lógica como modelo, mas eu acho que a lógica não tem um caráter representacional. Então, se ele diz que a lógica é como modelo, eu já acho que o Jonas está começando errado. mas você conseguiu me convencer de muita coisa, né, ao longo da sua apresentação. Ficou bem claro o que tu entende desse componente representacional, e daí eu achei duas coisas são fundamentais aí, que me fizeram entender a tua posição e ver que você está falando algo bastante adequado sobre a prática lógica. Né? Primeiro, essa relação entre o modelo e o alvo, né? Que o modelo serve, aquela mesma coisa em filosofia da ciência, que você traz de lá também, né, que o modelo serve como uma lente para a gente ver o alvo, então ele também, de certa forma, né, modifica o que a gente vê, a impregnação dos dados e tal.
Então, acho isso perfeito. Então, assim, o modelo não é todo representacional, né? Não é simplesmente uma representação como, naquele caso, você trouxe até a citação lá da Russell, do Blake Turner, né? Eu esqueci o nome do outro autor lá. Tá? Então, perfeito, achei legal isso. E aí depois você acrescentou mais coisa ainda, se distanciando desse caráter meramente representacional dos modelos, que são os modelos exploratórios ou modelos hipotéticos. Né? Que aí eles já não têm mais um fenômeno que eles estão querendo representar, né? A não ser um experimento de pensamento ou um fenômeno hipotético. Né? E aí você depois conclui já nos seus slides finais que então a gente deveria parar de falar de correção de modelo, né? Porque os modelos, Deus da correção, acho que era o título que estava lá no seu slide. Porque tem toda essa questão aí, né, de que não é meramente representacional um modelo, e porque o modelo pode ser sobre um experimento de pensamento, uma situação hipotética, modelos exploratórios. Mas aí eu fiquei pensando assim, tá, mas ainda assim, né, você pode estar querendo um modelo de um fenômeno não hipotético, né, de um fenômeno real. E aí vem aquela questão da tal aplicação canônica, né? Porque se nós não estivermos falando de um modelo meramente exploratório, né, ou de um modelo hipotético, nós vamos estar falando de um modelo de um fenômeno da linguagem natural, que é a tal aplicação canônica à consequência lógica na linguagem natural. E daí, se nós estamos falando disso, aí eu acho que a gente não pode dar a Deus a correção ainda, pelo menos não tão rápido, porque daí a gente pode, de novo, ficar pensando assim, eu tenho modelos que são melhores e modelos que são piores para representar esse fenômeno. Alguns modelos distorcem o alvo, né, outros não. É claro, a gente nunca tem acesso aos dados brutos para saber qual modelo está distorcendo mais ou não, sempre vai ter um debate sobre isso, né? Mas, certamente, assim como na ciência, né, você tem diferentes modelos da realidade física, alguns são melhores, outros são piores, né? E é assim que a ciência vai fazendo, vai mudando. Então, a gente ainda continua, acredito, daí essa é a pergunta para ti, né? Continuamos ainda com um resíduo aí de correção quando a gente está falando desses modelos para a aplicação canônica? Né? Ou será que não tem aplicação canônica? Enfim, o que você pensa disso? Legal, uma ótima pergunta, bem difícil. Antes de responder, eu agradeço, estou vendo o pessoal está se manifestando no chat aqui, eu não tive tempo de ler tudo ainda, mas agradeço a turma. Sobre a aplicação, né, canônica, então. Eu usei uma terminologia aqui do Mark Steiner, que eu acho bem útil, que a aplicação canônica de uma teoria matemática, ela é a aplicação para a qual aquela teoria foi desenvolvida, né? Então, isso tem a ver com relação à discussão sobre o sucesso da matemática também, né? Como é que a matemática pode ser tão bem sucedida em ser aplicada à ciência empírica? Bem, é porque ela foi inventada para isso na maior parte dela, né? Então, a aplicação canônica é quando você tem essa aplicação para a qual uma teoria matemática foi usada. E isso tem um eco na aplicação canônica como entendida pelo Priest na lógica, né? A aplicação canônica da lógica é na validade. Mas, eu não dei destaque aqui, a aplicação canônica da lógica clássica, por exemplo, isso a gente costuma falar nos cursos de lógica, né? Eu imagino que vocês também enfatizem isso, é na derivação lógica da matemática, né? Então você fala assim, tudo bem, os alunos começam a criar problemas e criar casos com certos conectivos, e falam, não, mas calma aí, essa lógica foi desenvolvida para tratar da matemática, né? E então para isso ela funciona bem. Daí, mas os alunos agora querem falar de tempo. Então a gente tem um sistema diferente que ele foi criado para tratar do tempo. Então, nesse sentido, isso é mais matemática sendo criada para tratar de uma aplicação canônica no sentido do Steiner, né? E você veja que, como você falou, toda vez que você cria um modelo, você idealiza e falsifica em outros aspectos, né? Então, vamos dizer, a lógica do tempo do Prior ainda usa um condicional material, que está longe de você dizer assim, não, condicional material realmente é o condicional verdadeiro. As pessoas não falariam uma coisa dessas, né? Vocês estão me ouvindo? Estou com uma cara estranha. As pessoas não... Tá, obrigado, Ederson, também. As pessoas não falariam isso, mas elas falam, não, tudo bem, vamos deixar o condicional material porque a gente tem umas tabelas boas para ele e ele funciona bem com relação à verdade, senão a gente vai ter que introduzir mais estrutura. Então, o que a correção vai fazer nesse aspecto
o papel que ela vai fazer é ser a correção com relação aos alvos que você tinha, né? Então, uma vez delimitados certos alvos que permitem a elaboração de um modelo, você tem a correção entendida como a satisfação daqueles alvos, né? E não como uma verdade transcendente, porque você começa também, como você falou, a ver os alvos em termos do modelo. Isso tem eu peço desculpa se eu fui muito confuso nesse aspecto, mas isso tem uma explicação mais técnica é demais também, mas assim, mais elaborada na discussão sobre a criação dos modelos, que passa pela ideia de que o modelo e o alvo, eles são, a tradução que eu achei foi co-criados, eles são criados juntos, são elaborados, na medida em que você tem um certo alvo, esse alvo ajuda você a fazer o teu modelo, e o teu modelo ajuda você a entender o teu alvo e a delimitar ele. Então, se você quer elaborar um modelo sobre um aspecto particular da inferência, vamos dizer, a inferência matemática, não, a inferência envolvendo tempo, não, a inferência envolvendo crenças. Então, esses elementos, eles são já jogados dentro do modelo. Então, certos ingredientes do teu alvo são incorporados na criação do modelo, quando você tem essa aplicação canônica, que fazem com que o modelo ganhe uma justificativa, e assim que os caras se manifestam nessa literatura para provocar, eu imagino, a priori. Então, eles são a priori bem-sucedidos. Por quê? Poxa, porque você, quando fez o modelo, você já colocou dentro do modelo aquele alvo que você queria. Então, naturalmente, para aquilo, ele funciona muito bem. E aí, claro, por exemplo, o condicional material permanece na lógica do tempo. Mas aqui eu não queria tratar do condicional, né? Não é uma teoria sobre condicional, é uma teoria sobre tempo. Bom, mas aí o tempo já foi, né? A estrutura do tempo foi colocada ali. Então tem um sentido de correção, mas essa é uma correção que é esvaziada. Ele é deflacionado, porque incorpora essa concepção teórica do alvo e essa ideia de cocriação ou de justificação a priori, né? Para colocar isso em termos que eu também acho interessante, que o Shapiro falou por alto, você tem certos dados salientes ali que você quer que estejam no teu modelo. Esses dados salientes, eles são os ingredientes que você usa para construir já o modelo. Então o modelo não poderia falhar para eles porque ele foi feito para isso. Isso, claro, no caso da lógica é um tanto, pelo menos como nós já estamos mais familiarizados com ela, é um tanto mais simples, né, de você entender. Em modelos mais sofisticados isso é mais difícil. Mas, então, talvez um exemplo que o pessoal esteja mais familiarizado, né? Eu quero tratar de uma situação na qual a gente tenha sentenças sobre o futuro contingente que são abertas, não são determinadas. Bom, isso significa que essas sentenças não têm um valor de verdade clássico. Então, bom, o meu modelo já é criado com um terceiro valor, que é o valor indeterminado. Então, claro, ele tem que ser, de certo modo, apropriado para isso. Ele tem consequências ruins, claro, ele tem. Mas, para começar, o teu modelo já é inventado de um sim correto sobre isso, né? Certo? É por aí que vai a história que eu contaria. É uma pergunta, como eu falei, é uma pergunta difícil, tem muitos elementos importantes aí, e ela passa, então, por essa descrição mais detalhada de como funciona um modelo na ciência também, né? Certo, eu acho que é uma boa resposta. Acho legal essa ideia de correção deflacionada. Tem um restinho de correção ali ainda, mas não é mais aquela que a gente pensava antes de uma verdade transcendente e tal. Exatamente. Só também daí a preocupação que vem em seguida, mas deve ter resposta para isso também, é se a gente não cai numa trivialização, assim, um pluralismo trivial, um tudo vale, um relativismo. A gente estava falando aqui ontem a respeito disso com o Diego Tarre, a apresentação dele, que ele também queria abandonar a correção, né? E aí também surgiu essa questão, assim, será que isso não trivializa, né? Então, eu vejo uma brecha, mas você deve ter uma resposta para isso, né? Sim, sim. Isso não, eu não sei se trivializa, mas certamente relativiza, né? Certamente relativiza. Então, na medida em que você não tem uma ancoragem completamente independente para você barrar alternativas, né? Então, a proposta que eu sugeriria, por exemplo, tem a ver muito mais com certos filtros.
claro Estamos aí que... no suspense. Jonas, Oi? deu uma travadinha aí na tua fala. Se você puder rebobinar a tua fita aí durante, acho que, sei lá, 5 segundos. Na hora que você falou a tua resposta, travou, a gente ficou aqui no suspense aqui. A gente ficou Não, esperando a não tua vou, resposta, ela não não veio. vou repetir, não. Quem pegou, pegou. Ninguém pegou, só para avisar. Tá. Só você. Ou nem eu, né? Não, até eu travei aqui, né, para mim. Não. Eu estava falando que, então, se a gente vai realmente abandonar isso, a solução ela é uma espécie de retorno, uma saída quainiana e carnapiana, né, de que você não tem esse controle externo, né, como eu já conversei também com o Raoni outra vez, você não tem esse ponto de vista cósmico, né, no qual você está olhando para as teorias e para a realidade e julgando. Então, tudo vai ser uma questão realmente pragmática, né, de saber quais desses frameworks, dessas teorias são interessantes, elas têm um aspecto científico que possa gerar engajamento científico e motivar que o programa seja perseguido. Você fez uma pergunta antes para o Ederson, um comentário, falou, bem, mas a lógica não mudou, né? A gente não mudou para a lógica paraconsistente na mecânica quântica. E aí que está, a instituição, né, o estabelecimento científico, né, ele tem um aspecto conservador, e que o Newton discute, curiosamente, ele chama isso, tem o caráter, o aspecto ancestral da razão, né? É um nome que ele coloca que eu acho maravilhoso para dizer que a ciência é conservadora, né? Quer dizer, tudo bem, a gente podia mudar para a lógica de Schrödinger, mas a gente não vai, né? Então as pessoas vão investigar isso vai ser explorado, mas, digamos assim, a menos que isso se mostre extremamente fértil e útil, assim, realmente, na prática dos caras, eles não vão se dar ao trabalho disso, né? Como o Décio já comentou várias vezes também. Ou a lógica paraconsistente, né? Bom, a gente podia mudar para uma lógica paraconsistente para conciliar relatividade e mecânica quântica. Mas ninguém vai fazer isso, né? A menos que tenha realmente soluções maravilhosas para alguns problemas. Mas ela não tem na atual circunstância, né? É um truque para você continuar vivendo com as duas teorias. Então, é uma situação assim, eu acho que tem lamentavelmente, é um filtro bastante frágil, né? Esse filtro institucional, que ele pode ser deturpado, mas eu acho que é justamente por isso que ele é tão importante. E o outro exemplo é um exemplo do Shapiro, então, a lógica intuicionista, né? Quer dizer, as pessoas vão mudar para a lógica intuicionista e abandonar a lógica clássica? Não, né? Elas não vão fazer isso. Mas a lógica intuicionista se mostrou tão interessante que ela pode ser vista como um programa de pesquisa que merece ser estudado por si mesmo, né? Não se justifica a destruição da matemática clássica, mas sim a investigação da matemática intuicionista como matemática também, né? E isso é algo que os lógicos paraconsistentes também estão fazendo agora, né? Eles estão fazendo matemática paraconsistente. Então, isso vai pegar, vai virar matemática mainstream? Bem, não sei, né? Isso tem que ser interessante, alguém tem que ver isso e isso tem que ter resultados importantes, né? Então, claro, eles têm resultados monstruosos, né? A teoria de conjuntos paraconsistentes não é trivial. Mas a prova deles é extremamente inconvincente para o matemático usual, então, mesmo o de boa vontade. Então, assim, enquanto isso não tiver resultados bons, que os caras possam ver e falar, não, aqui a ciência continua. Eu acho que vai ter aquele negócio do Carnot, né? A ciência se ocupa de eliminar as propostas que não são interessantes. A gente já sabe, tem episódios na ciência no qual isso foi feito e se eliminou, sim, hipóteses interessantes, né? Então, a gente poderia ter sido visto, sei lá, a Terra como não sendo o centro do universo há muito mais tempo, né? Não precisava ter esperado Copérnico, mas naquela época não era uma hipótese interessante, bem desenvolvida, ou não coadunava com tudo que a gente sabia, então por aí vai, né? E para a lógica vem algo parecido, né? Quer dizer, quando alguém faz um sistema de lógica, a pessoa tem que começar justificando por que isso é interessante, né? Em geral, a justificativa é teórica, né? Estou explorando aqui um negócio, porque se relaciona com sistemas que a gente já conhece, que a gente já gosta, mostra um resultado surpreendente com isso e aquilo. Então, é por aí. Legal, obrigado, Jonas. Legal, bacana demais, Jonas. Obrigado pela explicação aí, pelo debate, pelas perguntas. Agradeço então, o pessoal que fez pergunta, agradeço novamente o Jonas pela excelente apresentação.
eu vou cortar aqui, não vou colocar mais possibilidade de perguntas, porque a gente já passou bem do tempo. Mas, claro, o Jonas está sempre aí, a gente consegue conversar facilmente com o Jonas, isso é ótimo. Me Então, a gente avisa quando eu for poderia... para parar a gravação. É já? A gente pode parar a hora que você... Pode Acho parar? que já acabou, né? Então, pode parar. Já cortei.